Olá, nós somos alunos da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral José Valdemar de Alcântara e Silva, instituição da CRED 18, localizada no município de Salitre, Ceará. Somos o time maratonista e hoje estamos aqui para resolver a questão desafio da etapa intermediária da Maratona Cearense de Matemática 2025. Vamos lá? Os itens que nós vamos resolver envolvem descritores do SAEB, Avalie Ceará e SPAES, que pedem para que as questões sejam respondidas a partir de conceitos de combinação, permutação, arranjo e probabilidade. Inicialmente, eu vou ler o comando principal e logo em seguida realizar a resolução do item A. Uma prova possui 10 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas, sendo apenas uma correta. Suponha que um determinado aluno domine efetivamente 70% das questões, ou seja, para 70% delas, ele sabe a resposta e acerta com certeza, enquanto para os outros 30% das questões, ele chuta ao acaso com um quinto de chance de acerto cada. Com base nessas informações, responda aos itens a seguir. Item A. Qual a probabilidade de o aluno acertar uma questão escolhida ao acaso dentre as 10? Bom, nós sabemos que essa prova possui 10 questões e 7 dessas questões ele domina o conteúdo e acerta com certeza. 7 sobre 10 é igual a 70%. Entretanto, 3 dessas questões ele não domina o conteúdo e só vai acertar se chutar corretamente. 3 sobre 10 representa 30%. O comando principal também diz que cada questão possui 5 alternativas. 100% dividido para 5 é igual a 20%. Multiplicando os 30% das questões que ele não sabe com esses 20% de cada alternativa, 30% vezes 20%, nós vamos ter o resultado de 6%. Somando as porcentagens, 70% das questões que ele vai acertar com certeza, mais as questões que ele só vai acertar se ele chutar corretamente, nós temos 76%. Logo, esse aluno tem 76% de chance de acertar uma questão ao acaso. Com base nas informações que adquirimos no item anterior, sabemos que a probabilidade de o aluno acertar exatamente uma questão equivale a 76% e de errar a 24%. Com isso, o comando do item B pede para a gente descobrir qual é a probabilidade de o aluno acertar exatamente 4 das 10 questões. Para isso, utilizamos a fórmula de distribuição binomial, que está disposta ao quadro, onde M representa o número total de questões, que é 10, K representa o número de acertos, que é 4, e PA a probabilidade de acerto elevado ao número de acertos, que é 4. PA é a probabilidade de erro menos o número de questões e o número de acertos, que é igual a 6. Antes de darmos continuidade à resolução da fórmula, precisamos fazer uma combinação simples de 10 4 a 4, onde 10 fatorial é igual a 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. Paramos aqui porque podemos cancelar o 6 de cima com o de baixo. 4 é igual a 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Simplificando, 9 com 3 fica 3, 8 com 4 fica 2 e 2 com 2 fica 1. 10 vezes 3 é igual a 30. 30 vezes 7 é igual a 210. 210 vezes 1 é o mesmo 210. Ou seja, a nossa combinação simples de 10 4 a 4 equivale a 210. 76 dividido para 100 equivale ao número decimal 0,76, elevado a 4, que é o número de acertos. 24 dividido para 100 é igual a 0,24, elevado a 6, que é o número de questões que restam. 210. 0,76 elevado a 4 dá um número decimal aproximado de 0,3336. E 0,24 elevado a 6 equivale ao número decimal aproximado de 0,0002. A multiplicação destes três itens equivale ao número decimal aproximado de 0,0145.
4, ou seja, 1,4% de probabilidade de o aluno acertar exatamente 4 das 10 questões. Agora a gente vai para a resolução do item C, que diz: calcule a probabilidade de o aluno acertar pelo menos 7 questões usando a aproximação normal a binomial. A gente vai usar dois parâmetros, o μ e o signo. O μ é a média, que se dá pelo número total de questões vezes a probabilidade de acerto do aluno, que fica 10 vezes 0,76, que é a probabilidade do aluno acertar as questões, que fica igual a 7,6. Já o signo é a variância. Entretanto, não vamos usar a variância, vamos usar o desvio padrão, que se dá de, em vez de usarmos o quadrado, vamos fazer a raiz quadrada do signo, que é o número total de questões, vezes a probabilidade de acerto, vezes a probabilidade de erro, que é igual a 1,824. Entretanto, ainda temos a raiz quadrada. E a raiz quadrada desse número fica igual a 1,3505. Além disso, devemos aplicar a correção de continuidade à variável x, que é uma quantidade discreta e temos que torná-la contínua. Para isso, pegamos o número total de questões que ele acerta com certeza e subtraímos por 0,5, que é igual a 6,5. Logo, a probabilidade vai ficar igual a x maior que ou igual a 6,5. Por fim, devemos aplicar a transformação ao parâmetro z, que é igual a variável x menos a média sobre o desvio padrão, que fica igual a z igual a 6,5 menos 7,6 sobre 1,3505, que é igual a menos 1,1 sobre 1,3505, que é igual a menos 0,8145. Considerando o valor menos 0,8145, vamos considerar a simetria da distribuição da curva normal, que, na curva normal, temos dois valores semelhantes e simétricos, que é o menos 0,8145 e seu positivo, que é o 0,8145 positivo. Já a probabilidade pode se tornar menor que 0,8145. Consultando a tabela Z, temos a probabilidade x menor que ou igual a 0,8145 é igual a 0,7910, ou seja, a porcentagem é de 79,10% de o aluno acertar pelo menos 7 questões usando a aproximação normal binomial. Iniciando agora a resolução da letra D. Suponha agora que as 10 questões disponíveis no banco sejam divididas em 7 que o aluno domina, ele acerta sempre, e em 3 que ele não domina, ele acerta só se chutar certo. O professor irá selecionar ao acaso, sem reposição, 5 dessas 10 questões para aplicar na prova. Qual o valor esperado, a média do número de acertos desse aluno? Primeiro vamos ver a fórmula que usaremos nessa letra, que é N, o número de questões que ele domina, ou as que ele não domina, vezes o número de questões serão selecionadas e o número de questões totais, que são 10 questões. Aqui, as 7 questões que ele tem certeza serão 70% de chance dele acertar. Essas ele tem certeza de acerto. Já as questões que ele não domina, 30%, ele tem 5 opções para chutar, ou seja, 1/5, transformando em porcentagem vezes 100, 100 dividido por 5, 20% ou 0,2. Usaremos isso mais na frente. Usando a fórmula agora, a média de acertos das que ele domina é 7 vezes 5 dividido por 10. 35 dividido por 10, 3,5. Já a média de acertos que ele não domina é 3 vezes 5 dividido por 10. 15 dividido por 10, 1,5. Finalizando, 3,5 mais 0,2, que é o número a porcentagem que ele tem de acertar uma questão que ele não tem certeza, já que ele tem 5 opções nessa questão. Então, 3,5 mais 0,3, que é o resultado de 0,2 vezes 1,5, dá 3,8, sendo esse o resultado da letra D. Bom, com isso, nós, alunos maratonistas da Escola José Valdemar de Alcântara e Silva, da CRED 18,
finalizamos o nosso desafio da etapa intermediária da Maratona Cearense de Matemática de 2025. Muito obrigada pela atenção.